Olá, pessoal! Vamos estudar mais um pouquinho de redação. Conforme for surgindo alguma dúvida, alguma dificuldade, lembrem que sempre vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ser pelo nosso grupo ou pode ser mensagem direto para a Pro, sem problemas, e também para a Pro Érica. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Obrigada, Carol, que está me acompanhando hoje na gravação. Carol não, é Ana Carolina, né? E também qualquer dúvida pode ir parando. O nosso tema da semana é sobre tabagismo. Só que antes de introduzir o tema, eu vou ler uma redação que tirou nota 1000 de novo, do ano passado, porque essa é uma forma muito importante da gente estudar. Aqui, apareceu isso de novo. Porque analisando as redações que tiram boas notas é uma excelente estratégia para a gente se preparar melhor para o Enem e ter mais segurança sobre como escrever o nosso texto. Tá? Então, eu escolhi a redação da Amanda, ela tem 21 anos, tá? Aqui tá a cidade dela, Itaibuna. Olha, apareceu um monte de vezes o teu celular, eu vou aceitar. Um deles deve ser o certo. Deixa eu ir. Então, essa moça aqui que tirou nota 1000 na última redação, ela deu uma dica, a redação dela foi publicada no site do G1. E a dica dela é escrever pelo menos uma redação por semana e estudar recursos argumentativos para que o candidato possa usá-lo em temas diversos. E é o que eu sempre falo para vocês, né? A importância de ter uma estrutura mais ou menos organizada na mente, alguns repertórios e referências que possam nos auxiliar em qualquer tema de redação, tá? Então vamos ver o que a Amanda fez aqui e perceber o que nós já estamos estudando nesse sentido e aproveitar o que for possível para nós. A construção dos feudos muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Então, até aqui, na redação da Amanda, nós temos a contextualização. A referência que ela utilizou foi da área da história. Então, ela resumiu o período histórico e por uma relação de similaridade, demonstrando a semelhança entre esse período histórico e o período atual, no que tange, no que diz respeito ao tema, foi a estratégia utilizada pela autora para introduzir essa temática. Semelhante a essa época foi o link, então, a coesão entre a contextualização e a apresentação do tema. Lembrando que todas as vezes em que a gente usa história para introduzir um tema de redação, depois que eu termino a contextualização histórica, eu preciso caminhar no tempo e dar uma dica para o meu leitor de que eu não estou mais falando do passado, que agora eu estou falando no presente, tá? Então, eu vou ter que usar um advérbio de tempo para localizar o leitor, para ele sair do passado e acompanhar a temática no presente. É o que a autora faz aqui. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo. Então, isso é extremamente importante, porque para quem está lendo, ele não sabe quando que termina a tua contextualização. Então, você tem que deixar demarcado no texto quando essa contextualização terminou. O cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Essa foi uma forma bem criativa de se referir à contextualização, apresentando o tema. Aqui nós temos a apresentação do tema e logo na sequência, novamente, uma ênfase na conexão entre a contextualização e o tema atual, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, aqui ela usou um período só para correlacionar a contextualização e a apresentação do tema, e é uma introdução um pouquinho mais longa, então a tese dela vem agora. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pelas empresas proprietárias
mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Essa expressão está muito interessante, mutilam a cidadania, porque é uma linguagem figurada, conotativa. Quando nós conseguimos usar isso na nossa redação, aumenta a nossa nota de competência número 1 na utilização da língua portuguesa, porque você está demonstrando criatividade na utilização da língua. Minhas crianças estão enlouquecidas, né? Domingo. E consagram importantes simbologias de poder também, ficou uma expressão com uma propriedade vocabular bem interessante. Vamos ver se essa tese é do tipo A e B ou se ela usou algum outro tipo de lógica. Primeiro, ela fala aqui em regiões mais desenvolvidas, com os altos preços dos ingressos. Vamos ver como é que ela inicia o D1. Ó. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. Indubitavelmente, o cinema é fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Não, ela não fez tese A e B. Ela fez uma tese geral em que ela defende que o cinema não é democratizado por essa questão por essa questão do capitalismo, de tentar sempre gerar lucro a partir dessa ferramenta cultural. E daí ela foi somando novas ideias sobre a questão. Então, nós fizemos a análise do D1, nós vamos analisar o D1 não, analisamos a introdução, agora vamos fazer a análise do D1. Nessa perspectiva, foi o elemento de coesão utilizado para conectar a introdução com o D1. Lembra que sempre que você iniciar o período, vai ter que fazer essa conexão. A cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Esse, indubitavelmente, é um advérbio que ajuda a marcar posicionamento. Então, aqueles advérbios como felizmente, infelizmente, indubitavelmente, inegavelmente, lamentavelmente, são advérbios que ajudam no posicionamento. E é sempre importante a gente usar em vários fragmentos da nossa redação. Agora vem o argumento 1 do D1. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetivada quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Aqui nós temos uma citação que é uma citação coringa, é aquelas que servem para várias situações. E ela foi introduzida com de acordo com, poderia ser consoante, segundo, conforme. É legal dizer também quem é a pessoa que nós estamos citando, se é um sociólogo, se é um escritor, aqui no caso é um geógrafo. E nós temos a obra da qual foi retirada a referência. Toda essa referência aqui é o que a gente pode anotar no nosso repertório, lá no nosso caderno de redação, na parte de intertextualidade, pesquisar mais sobre esse texto, tentar entender melhor o que ele quer dizer e até encontrar outros fragmentos desse mesmo livro que vocês possam citar em outras redações. Assim a gente vai fazendo um repertório, vai aumentando o nosso repertório. Então, isso aqui é repertório. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Até retomou aqui o primeiro item que foi apresentado lá na introdução. Mas esse parágrafo ele não tem argumento 1, argumento 2 e conclusão. Ele tem o argumento 1, argumento 2, mas ele não coloca a conclusão.
Quando começa o argumento 2, veja que tem coesão de novo. Dessa maneira, foi utilizado. Começou o D2, usou coesão novamente. Aqui. Os preços abusivos, ela fez tese A e B sim, aqui, ó. Alimentos vendidos com exclusividade pelas empresas proprietárias. Os preços abusivos de ingresso e divisão das salas em categorias de conforto e proibição de entrada com bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Então, aqui é o tópico B, que foi apresentado lá na introdução. Veja a importância da gente organizar bem a redação. Tópico A. Aqui, ó, tanta concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, é o tópico A. Quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos pela empresa proprietária, é o tópico B. Agora vem o argumento 1 do D2. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Pierre Bourdieu, ele tem texto em que ele fala da violência simbólica e vários outros textos sobre o mundo contemporâneo, é um filósofo contemporâneo, também é um ótimo repertório para você anotar no seu caderno de redação, estudar, aprender a escrever o nome do autor, buscar os livros dele, tentar ler resenhas sobre. Você pode dizer que é filósofo, sociólogo, contemporâneo aqui, e é uma excelente referência, é um ótimo repertório. Vocês viram que tanto o argumento 1 do D1 e o argumento 2 do D2 tem repertório e o segundo argumento não tem, tá? Então essa é uma boa estratégia também de organização da redação. Você coloca uma contextualização com repertório no início da introdução, um repertório no argumento 1 do D1 e outro repertório no argumento 1 do D2. Né? Então é uma boa forma de distribuir as ideias. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumentar a desigualdade. Tá? Então, o argumento 2 dela é como se fosse uma conclusão do argumento 1. Ela não faz duas argumentações nos parágrafos de desenvolvimento. Vou botar argumento 2 barra conclusão. E com isso, vocês vejam que já é o suficiente para a gente tirar a nota 1000, né? Para tirar mais que 900 no mínimo. Agora a conclusão. Precisamos ter 5 elementos: agente, a ação, meios de execução, detalhamento e a finalidade. Começando sempre com um elemento de coesão que indique finalização do pensamento, pode ser, portanto, logo infere-se que. Cabe a, cabe ao, não esquecendo da crase, é uma expressão importante na conclusão para introduzir os agentes. Aqui, iniciativa privada em parceria com os estados e municípios é o agente. A ação sempre vai começar com o verbo. Fomentar, desenvolver, promover, realizar. Promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Aqui é a ação. Verbo, sempre importante. Ação.
Por meio de é a expressão que a gente vai utilizar para introduzir os meios de execução, não é através de, é por meio de. Construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução de custos para o consumidor de baixa renda. A ação, ela sempre deve estar intimamente ligada aos tópicos desenvolvidos ao longo da redação, apresentados na tese e desenvolvidos no D1 e no D2. Não pode ser uma ação que não tenha nada a ver com o restante do texto. Então, lá no texto falou sobre a centralização das salas de cinema e os altos custos para ingressar nessas salas, para se alimentar, etc. Então, as ações vão nesse sentido. Ação relacionada à tese. Além disso, a responsabilidade da Ancine, ela apresenta uma ação acessória. Olha, a primeira ação, ela não está completa, só se tiver os efeitos lá no final, tá? Vamos ver se essa ação acessória está completa, ou então se ela completou a primeira ação lá para baixo. Além disso, a responsabilidade da Ancine, que é outro agente. O além disso, ele é um elemento de coesão que dá a ideia de soma de ideias, é que ele está introduzindo uma ação acessória, que faz parte da intervenção. Opa, eu escrevi ali. Ação acessória. Estabelecer verbo de ação. Um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. Por meio de, por intermédio de, também dá para usar. Aplicativos e das redes sociais interativas. Para que a finalidade? Objetivo. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. A finalidade, tanto da primeira ação e da segunda, aparece só no final do texto. Então, o avaliador aceitou como sendo uma ação completa, porque a redação tirou nota 1000. E houve também a retomada, que acho que é importante colocar, a retomada do intertexto da introdução. A gente tem que tentar fazer isso. Na última redação que eu escrevi para vocês, não consegui aquela sobre a telemedicina. Muito bem. Então, vamos tentar levar para a nossa vida, para as nossas próprias redações, para os nossos textos, o que os colegas que já tiraram nota 1000 conseguiram fazer de bom, né? Então, aqui nós analisamos, vimos o que se usou, de que se utilizou para fazer a redação. Veja que não tem título, que tem bastante nexos, que o vocabulário, ele é um bom vocabulário formal, ele não é extremamente rebuscado, mas ele também não é coloquial. Correção de linguagem 100%. 3 repertórios diferentes para somar a nota máxima em competência número 13 e competência número 2. A gente percebe que precisa, no mínimo, os 3 repertórios de qualidade extremamente correlacionados com a temática da redação. E vamos ver o nosso tema, então. O tema da semana é tabagismo no século XXI. E você vai precisar, obviamente, como nós estamos com o foco no Enem, propor medidas para diminuir o tabagismo, tá? Eu começo a aula apresentando uma notícia, um texto de base, como se fosse na prova de redação, texto 1, tá? E esse texto é uma notícia que foi publicada no ano passado, falando a respeito do uso do cigarro eletrônico, que aumentou 78% em apenas um ano entre os estudantes nos Estados Unidos. Então, olha, o tema não é apenas tabagismo, mas é tabagismo hoje, no século XXI. Porque nós havíamos mais ou menos controlado o tabagismo no Brasil, porém, recentemente houve um aumento.
E esse aumento, ele ocorre também por influência da cultura norte-americana com a utilização do cigarro eletrônico, porque como aumentou muito o tabagismo com a utilização desse mecanismo lá nos Estados Unidos, a moda pegou, chegou ao Brasil e os jovens estão tendo mais acesso e fumando mais, utilizando esse mecanismo. Ele é menos agressivo para o nosso organismo do que um cigarro tradicional. A proposta, quando ele foi criado, é que fosse uma ferramenta a mais no tratamento para que as pessoas que fossem tabagistas, utilizando esse equipamento, pudessem fazer uma ponte até conseguir extinguir esse comportamento, esse vício de suas vidas. Só que acabou tendo uma nova função e acabou sendo a porta de entrada para novas pessoas dependentes da nicotina. Então, quando se fala tabagismo no século XXI, algo que é contemporâneo, é importante citar essas novas formas de fumar. E é por isso que a notícia está aí. Uma nova geração corre o risco de desenvolver um vício em nicotina, também fala nesse mesmo texto. Esse cigarro eletrônico, que é conhecido como vape, ele utiliza uma carga, e essa carga pode ou não ter nicotina e pode ter outras substâncias, inclusive ativos de drogas, como a própria maconha. E um grande problema é que muitas vezes essas recargas do vape, elas não têm uma boa fiscalização, elas são importadas ilegalmente ou são vendidas pela internet, então não se sabe exatamente o que há nessas formulações. E muitas são à base de uma substância oleosa, que no pulmão gera lesões, que está ocasionando uma nova doença, que, se a gente pensar agora no momento de pandemia que nós estamos vivendo, coloca ainda mais vulnerável as pessoas que entrarem em contato com o coronavírus por ter já essas lesões pré-existentes no pulmão. Essas lesões são como se fossem aglomerados de gotículas de gordura que gera uma pneumonia lipofílica, né? Uma pneumonia que começa por uma lesão causada pela gordura desse líquido que vem no cigarro eletrônico. Causas da utilização do cigarro tradicional ou eletrônico. Na redação, a gente pode separar o nosso texto em D1 abordando causas do tabagismo na contemporaneidade e um D2 abordando consequências do tabagismo da contemporaneidade. Então, algumas coisas que nós podemos utilizar aqui é a cultura do tabagismo, dizer que no passado, cinemas, séries, celebridades, as próprias propagandas de cigarro, que quando elas eram permitidas no passado, elas influenciaram toda uma geração que chegou até então como tabagista. Aquelas pessoas que fumam há 10, 20 anos, elas começaram numa época em que fumar era algo cult, era algo glamuroso, era algo bonito. Buenas. Agora a gente não tem mais as propagandas, poucos filmes ou séries ainda glamorizam a situação de um protagonista fumando. Entretanto, a influência social ainda é um fator importante. Principalmente na adolescência. Na adolescência, nós temos aquele fenômeno das pessoas que são mais tímidas, né, mais retraídas, vão numa festa, não sabe muito bem o que fazer com as mãos, aí de repente está num grupo de amigos em que algumas pessoas fumam, oferecem, apresentam, seja o cigarro tradicional ou o cigarro eletrônico, e essa influência social faz com que as portas da dependência química pela nicotina se abram e as pessoas comecem a desenvolver esse comportamento. Então, a influência do meio, principalmente na adolescência, é muito importante ainda. Então, o cigarro eletrônico, aqui nós temos um protótipo dele, um modelo,
Ele é bastante caro, ele vai de 110 a 650, dependendo do modelo, até mais. Ainda tem mais as recargas, que também tem um custo. Então existe todo tipo. E ele é um mecanismo eletrônico e é bonito e tal, e acabou caindo no gosto das pessoas. Acabou virando um símbolo de status. A galera quer ter porque é bonitinho, é como se fosse, sei lá, um novo iPod, um, um novo celular. É algo que as pessoas acham bonito ter. Então também tem esse caráter de influenciar as pessoas para que usem aquilo como símbolo de poder aquisitivo ou algo do gênero. Também o tabagismo, ele pode ser expressão de uma doença emocional não tratada, como depressão e principalmente distúrbio generalizado de ansiedade. Quem é muito ansioso tem uma propensão maior à dependência química pela nicotina. Então, aqui são alguns tópicos que vocês podem desenvolver no D1, alguns argumentos que podem ser desenvolvidos. Consequências. As consequências, elas são bem severas, tanto para o indivíduo que fuma, que é tabagista, quanto para os familiares, família, quanto para a sociedade. Então, o indivíduo, ele coloca em risco a sua própria saúde. Porque o tabagismo, ele é fator, por si só, extremamente importante para acidente cerebral vascular, para infarto agudo do miocárdio, para, sabe, nas caixinhas de cigarro sempre tem aquelas figurinhas atrás, então pode comprometer toda a vasculatura da pessoa, pode gerar tromboembolismo, trombose. Pode comprometer o desempenho sexual. DPOC, que são as doenças obstrutivas pulmonares, DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica, exemplo, enfisema. Uhum. Pode prejudicar o trabalho e as relações. Tem custo, custa caro, etc. Isso para o indivíduo. Para os familiares, uma pessoa que convive como fumante passivo, ele também pode desenvolver até DPOC, tá? Porque por mais que uma criança, assim, o pai não fume diretamente na cara da criança, as substâncias tóxicas que são expelidas pela fumaça ficam no próprio ambiente, e ter aquele contato, ser fumante passivo também pode levar as pessoas que coabitam com o tabagista a desenvolverem doenças. E para a sociedade, principalmente, são os altos custos no SUS, com as internações de quem tem um AVC, de quem desenvolve câncer. Eu não coloquei aqui câncer, né? Câncer bucal, de pulmão, de bexiga, dos mais variados sítios no corpo são causados pelo tabagismo. Então, a sociedade acaba arcando com esses problemas de saúde, com as internações, principalmente as internações longas para tratamento de câncer. Usar patologia como sinônimo de doença fica legal para o seu vocabulário. Então, todos esses são itens que você pode desenvolver na redação, no D1 e no D2. Se você quiser citar como um exemplo de consequência, dá para citar aquela doença que a Pro falou,
que é a pneumonia lipóide, que é causada pelas gotículas da substância que é usada no vape, nos pulmões, e que gera uma pneumonia que tem essas lesões diferentes, que é uma doença nova. Referências que são da área, que pode ser um repertório de áreas do conhecimento para aumentar a nota da competência 13 e da competência 2. Podemos citar o Freud. O Freud foi um exemplo de que, apesar de ter conhecimento dos malefícios do cigarro, porque ele era médico e também era psiquiatra, foi o pai da psicanálise, ele nunca conseguiu vencer o vício pelo tabaco, pelo tabagismo. Ele teve câncer, ele morreu em virtude desse câncer na boca e fumou enquanto ele pôde. Dá pra gente ver a força que tem essa patologia, que tem essa doença. É super importante ter o tratamento adequado. Na época que o Freud sofria com o tabagismo e desenvolveu o câncer, era muito incipiente, essa palavra é importante, incipiente, não era bem desenvolvida, as terapias em torno do tratamento do tabagismo. Hoje nós sabemos que a gente pode tratar utilizando medicações contra a ansiedade, porque o tabagismo está intrinsecamente é bom também para usar, conectado a transtorno de ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade. Então, o tratamento ele pode ser farmacológico, utilizando essas medicações, com terapia cognitivo-comportamental, que era uma espécie de terapia que não existia ainda, porque a primeira a surgir foi a psicanálise com o Freud, e a terapia cognitivo-comportamental é mais recente, e o alvo dela é tratar o comportamento. E já na psicanálise se vai na origem do comportamento, é um processo muito mais longo, daí até resolver a causa do problema e compreender o problema e extinguir, a pessoa já desenvolveu o câncer. Então, a TCC, que é essa técnica cognitivo-comportamental, ela é mais rápida para esse tipo de situação. Na literatura, nós temos no Macunaíma um capítulo em que o protagonista fuma uma substância e tem visões. E esse fragmento da literatura nós podemos colocar dentro da redação na introdução ou no início do D1, no início do D2, para ilustrar o quanto esse comportamento está enraizado na nossa cultura, seja brasileira ou internacional, tanto que está presente nas obras literárias, no cinema, em vários produtos culturais. A exemplo da obra Macunaíma, blá blá blá. Nessa mesma vibe, a gente pode dizer que no Brasil, quando os colonizadores chegaram aqui, eles trouxeram as suas substâncias que eles utilizavam para tragar, o charuto, eles trouxeram os seus cigarros, que não era bem cigarro na época. Mas o indígena que vivia no Brasil já tinha também toda uma cultura em torno do tabagismo. Um exemplo é a expressão "vamos fumar o cachimbo da paz", que quando uma tribo entrava em guerra com outra tribo e quando acabava esse conflito, para selar a paz, eles sentavam numa roda e iam passando esse cachimbo da paz para selar então um acordo de paz. O cinema americano também, com vários filmes, várias celebridades como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, atrizes da década de 40, 50, atores também como Clark Gable, todos os protagonistas de filmes que eram considerados glamurosos, interessantes, bonitos, eles apareciam sempre nos filmes fumando. Então, essas são algumas referências culturais que você pode citar para ilustrar, e também um exemplo para ilustrar esses itens que vão dar origem aos argumentos da redação. Então, qual que é o próximo passo agora? Você termina de assistir a aula, estudou as referências que a Pro passou, olhou de novo a redação, aí você vai fazer o mapa conceitual. Sempre mapa conceitual. Você vai escolher conceitual. Você vai escolher qual é a referência cultural que você vai usar para fazer o contexto, qual vai ser a tese A e B que você vai construir para apresentar nessa introdução. A partir do tópico A, você vai ver o D1 e vai escolher os argumentos, 2 argumentos, mais um repertório.
Aí você vai ver o D2 relacionado com o item A, com o tópico A, no D1, com o tópico B, no D2. 2 argumentos também. Mais um repertório. Vai pensar a conclusão, a ação, a intervenção, com a ação principal. Na ação principal, você vai pensar quem é o agente, qual vai ser essa ação, quais vão ser os meios de execução por meio de, tá? Uns detalhes para falar sobre essa ação e os efeitos. Pode, se quiser, colocar uma ação acessória. Lembrando que as ações precisam estar correlacionadas ao que você decidiu abordar no texto como tese A e B. Sugiro que você faça a tese A e B com causas e consequências. Aí aqui, causas vai ser o tópico A. E aqui as consequências, tópico B. Certo? Faz o mapa conceitual e logo em seguida começa a elaborar a tua redação. Dá para fazer o tópico aqui mesmo nesse material, dá para imprimir, quem prefere imprimir, certo? Alguma dúvida? Eu vou parar aqui a gravação, daí se quiser fazer alguma pergunta, dá para